Todo mundo tem algum livro, né? Já leu algum livro que marcou muito a história, né? Que se envolveu, que se emocionou, que recomenda para todo mundo, né? E muitas das vezes a gente nem percebe isso na hora, mas esse livro é de algum gênero específico. Às vezes até esse livro, né, é de algum gênero, no caso, que a gente nunca parou para pensar que seria um gênero que a gente gostaria, né? Que, querendo ou não, é uma boa surpresa, pelo menos eu acho. Então, no vídeo de hoje eu vou estar recomendando para vocês, eu vou estar mostrando para vocês qual é o meu rank 1 de cada gênero, né? Um livro favorito de cada gênero, aquele assim que eu recomendaria sem sombra de dúvidas, né? E eu vou explicar para vocês o porquê de eu recomendar esse livro, o porquê ele está nesse gênero. E já adianto para vocês que alguns a escolha foi bem fácil, outros nem tanto, né? Então, antes de falar um pouco mais sobre esses livros e mostrar para vocês a minha lista, deixe me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes de eu falar também mais sobre essa lista, deixa eu só dar 2 recadinhos para vocês. Primeiro, é pedir desculpa para vocês. Eu vou tentar ao máximo possível, tá? Durante a edição, tirar os cachorros da minha vizinha que tá latindo aqui, porque se eu não for gravar agora que eu tô gravando esse vídeo, se eu não for gravar hoje, eu não consigo gravar em outro momento, então vou tentar ao máximo trabalhar isso, mas se eu não conseguir tirar tudo, desculpem, tá? Relevem, gente, por favor. E o segundo ponto é que a ideia desse vídeo, na verdade, eu parti do vídeo que eu assisti do Shanahan, do arroba me acabei de ler, que também foi inspirado em um outro vídeo de uma outra pessoa que agora eu não sei a quem referenciar, mas é tudo assim, um Inception, né? Todo mundo se inspirando em alguém, certo? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem saber quem foi expresso no Shanahan, dá uma olhadinha no canal dele lá, arroba me acabei de ler, que vocês vão ver lá no canal dele, certo? Então, puxando aqui a lista, o primeiro gênero que eu coloquei foi o gênero fantasia. E se você me acompanha aqui no canal já tem algum tempinho, você já deve ter percebido que é o meu gênero favorito. É o gênero que eu mais leio, é o gênero que, se não muito bem escrito, eu vou criticar e tenho base para poder criticar. Se é muito bem escrito, também tenho base para elogiar. E para colocar um top 1 desse gênero, eu falei, pô, aí agora. Porque eu li muito livro de fantasia bom, assim como eu li muito livro de fantasia ruim. Mas qual seria o melhor do gênero de fantasia? Então eu busquei critérios, não só para fantasia, mas para todos eles, que façam eu falar assim, não, esse aqui ele é bom por causa disso, daquilo outro. Então, por ele ter vários desses pontos, né? Vários desses pontos não, no caso, para ele ter vários pontos, ele é para mim, o supremo no gênero. Então, para essa categoria, né? O livro que eu coloquei, o escolhido, foi Mistborn, porque a construção de mundo que o Brandon Sanderson, na verdade, o volume 1, né, no caso de Mistborn, acho que chama Império Final, Nascido nas Brumas, né? Esse livro é incrível, sabe? A construção de mundo que o Brandon traz nesse livro, o modo como ele explica, é assim, é um deleite para amante de fantasia, sabe? Ele não coloca tudo já de cara, como muitos livros de fantasia começam a colocar, de alta fantasia, né, no caso. Começam a explicar ali já desde o começo o que é a história, não. Ele vai te mostrando, ele vai te explicando no decorrer da história. Não fica aquela coisa maçante, embaçada e confusa de se entender, não. A personagem, né, que também está descobrindo os poderes dela, a Rin. Narin? Agora eu esqueci o nome dela, desculpa. Mas a personagem, né, ela vai entendendo, ela vai descobrindo. Tem a questão da trama, né, de queda da monarquia, né, do poder e tal. Não da monarquia, mas dos poderosos, né. É incrível, sabe? Eu li esse livro, se eu não me engano, foi em fevereiro,
do ano passado. Janeiro, não minto, foi em maio. Foi no mês do meu aniversário. Foi em maio do ano passado, que foi inclusive o 12/12 do mês passado, do ano passado. E assim, eu tô doido pra Trama trazer, porque ela já comprou, né, os direitos autorais desses livros, né, do Brandon, pra trazer para o Brasil. Tô doido pra Trama trazer pra cá. Só espero não ficar muito caro, né, mas eu com certeza vou estar adquirindo e com certeza vou estar relendo esse livro. Shut up and take my money. O segundo gênero já é um gênero que eu não leio mais tanto, né? Teve uma época que eu lia bastante desse gênero, era meu tira-ressaca. Hoje em dia eu tô curtindo a ressaca, né? Então não tenho... Esse ano, na verdade, eu não tenho lido tanto livros desse gênero, romance, né? Mas um livro de romance que me marcou, que me surpreendeu, que teve todo o hype, faz jus a todo o hype que teve na época do lançamento. Ano passado, inclusive, se eu não me engano, não sei se foi ano passado que ele lançou. Esse que ano passado foi o hype, é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É um livro, se eu não me engano, Sete Maridos de Evelyn Hugo foi o segundo livro que eu li, nessa minha volta à era leitor. O primeiro foi A Garota do Lago e o segundo foi Sete Maridos de Evelyn Hugo. Foi o primeiro livro que eu li e que eu virei à noite lendo. Quando eu vi, já estava o sol nascendo e eu terminando de ler o livro, eu chorando, né, com o final dele, porque é incrível. E assim, gente, Evelyn Hugo, não tenho o que falar sem dar spoiler, né? É uma história incrível, é uma história que prende, marcante e tudo mais. Não, eu ia falar um negócio aqui, mas vai dar spoiler, né? Pra quem não leu ainda, muito pouco provável que você que tá assistindo esse vídeo não tenha lido a Evelyn Hugo ainda, né? Mas você vai entender o que eu quero dizer, porque eu só coloquei nesse gênero romance. Eu sei que tem alguns gêneros, as ramificações do romance, né? Mas eu tô pegando como contexto geral. E acho que ficou meio claro o porquê, né? Desça abaixo, desça abaixo. Oi, desça abaixo, desça abaixo. Agora um outro gênero que eu também gosto muito, um outro gênero que sempre que eu posso, eu pego pra ler, pra poder sair de toda a casinha de livros que eu costumo ler, que é suspense. Só que esse de suspense, ele tem um elemento suspense, mas ele também tem um outro elemento que eu não sei se seria... eu acho que seria o horror, né? Que o terror é mais do medo, o horror é mais gráfico, né? Me corrijam aqui se eu estiver errado, mas a minha concepção é essa. Mas eu coloquei ele mais no gênero suspense, mas também poderia ser ele um suspense com horror, certo? E para esse gênero, Jantar Secreto foi, assim, de longe, o livro mais... só de lembrar já começa a arrepiar. O livro mais louco que eu já li na vida. A cena do... açougue, não, como que é açougue? Nossa, é até horrível falar açougue. Acho que é abatedouro. Eu acho que é abatedouro. A sala do abatedouro. Se aquilo ali não foi suspense, né, pra chegar naquela cena ali, se não foi suspense, se a cena final não foi suspense, eu não sei o que é suspense. Não só suspense, né, mas também o horror como um todo, sabe? Eu pensei em trazer, na verdade, o Sui, né, do Rafael também, que também é um livro de suspense muito bom. Só que entre os dois eu falei, não, Jantar Secreto, eu ainda assim foi pior porque eu vomitei com Jantar Secreto. Então assim, eu tô pegando aos extremos. É um livro que eu amei, é um livro que eu chorei, é um livro que eu vomitei, sabe? Então foi bem assim com Jantar Secreto, porque é bom demais, mas ao mesmo tempo é muito coisa. Então eu só recomendo Jantar Secreto para quem tem estômago forte. Para quem não tem, passa longe dos livros do Rafael Montes. A não ser Uma Família Feliz, que eu tô lendo ali no meu quadro de livros. Eu sei que é suspense, mas eu não sei qual suspense é. Se é só um suspense de, sei lá, tipo Verity, né? Tô jogando Verity aqui porque eu sei que é questão de família e tudo mais. Ou se tem algum horror. Não sei, só lendo pra eu poder saber. Mas assim que eu ler ele, eu vou trazer resenha aqui pro canal, certo? Continuando aqui, então, já que a gente pegou suspense, agora a gente vai pegar um de terror, que também não é um gênero que eu tenho lido tanto como eu gostaria, né? Eu acho que é por conta do último livro que eu li, do King,
eu nem vou comentar aqui porque dá muito... falar mal do King aqui no canal, já vi que dá um fuzuê. Mas é um livro do King que eu esperava muito, né, que me venderam muito e eu não gostei. Na verdade não foi nem de suspense, não foi de terror do King, foi de suspense, né. Então eu meio que deixei o autor de lado, né? Tenho que voltar a ler King, tenho que pegar mais livros do King. Eu tenho vários livros do King, inclusive, né? Então não sei se por conta de... Não sei não. É por conta desse livro mesmo que eu não tenho pegado tantos livros do King. Mas um livro de terror que eu li e que, inclusive, também tem resenha aqui no canal. Todos esses livros que eu tô falando que eu já li e tem vídeo aqui no canal, vou estar deixando linkado nos cards no momento certo de cada um deles, certo? É Caligem. Caligem é um livro curto, né? Vamos colocar assim entre aspas, porque ele não é muito longo, mas ele é uma escrita muito densa, muito imersiva e com o final que eu nunca ia imaginar. Eu acho que ninguém lê esse livro consegue imaginar esse final desse livro, sabe? E tem a questão do terror sobrenatural, paranormal, sobrenatural, né? Que também, pelo menos pra mim, né, na minha leitura, eu ficava sentindo... Eu evitava ler esse livro à noite, porque eu ficava sentindo que a coisa tava ali me vigiando, me sussurrando, me soprando, sabe? Então, assim, se você tem um pouco de cagaço, não vai pra esse livro, não. Foge dele. Agora, se você não ligar muito, é aquela mesma coisa que eu falei com o Jantar Secreto. Vai fundo, que é um excelente livro. Agora com sci-fi, eu coloquei sci-fi / distopia, porque tá ali meio junto, né? Dificilmente você vê um livro de distopia que não tem alguma coisa de ficção, né? A mesma coisa vice-versa. E entre esses dois gêneros, né? Esse conjunto, né, da obra, eu acho que eu posso colocar assim, o que mais me fez pensar ali, né, foi Matéria Escura. Matéria Escura, né? Matéria Escura, se eu não me engano, é mais um sci-fi do que distopia, né? Sim. Então vou colocar dois aqui. Eu coloquei 2 livros ali, então vou separar a distopia do sci-fi. Tá? Então, de sci-fi, eu recomendo Matéria Escura, inclusive Matéria Escura, tá uma travação danada, né? Que inclusive tem... Como é que chama? Esqueci qual plataforma que tem. Vai ser que já saiu a série. Não sei se foi do livro inteiro ou se vai ser por temporadas, mas dizem que está muito fiel ao livro. Eu gostei muito dessa dinâmica de interdimensional, sabe? Dele mostrar várias realidades de outras pessoas e tal. O modo como cada dimensão é diferente, como ele viaja entre essas dimensões, como sobreviver a cada uma delas, sabe? Eu achei, sim, o modo como a viagem é feita, sabe? Eu amei toda a história, Não tem muito o que falar para não dar spoiler, né? Infelizmente, porque ele é um livro incrível, mas pretendo assistir a série e trazer aqui pro canal. Então, de sci-fi, Matéria Escura, de distopia, já ia falar Jogos Vorazes. É Jogos Vorazes mesmo, gente. Por que eu tô falando errado? Eu pensei em Jogos Mortais e achei que eu tava falando Jogos Mortais. Jogos Vorazes. Porque eu era, e continuo até sendo, né, apaixonado pelos filmes. Eu sempre assistia os filmes, direto e reto eu reassistia os filmes e tal. Mas quando eu li o livro dos Jogos Vorazes, o primeiro volume no caso, né, eu vi muita coisa diferente do filme. Muita coisa que ficou de fora do filme e que era importante para a narrativa do filme, sabe? De contar sobre como surgiu Panem, né? O que aconteceu na Terra para Panem existir. Sobre o Hammett, como é que o Hammett ganhou os Jogos Vorazes na edição dele. Sei que vai sair um livro só sobre a história do Hammett e tal, mas no 1 tem ali a Catherine e o Peeta assistindo o clipe, o trecho, né, da transmissão dos jogos onde o Hammett ganhou a edição dele, né, que se não me engano também foi no Massacre, né, Massacre Quaternário, não, aí seria o terceiro Massacre,
é quaternário mesmo, né? Que é de 40 anos. Vocês veem como é que eu sou de humanas, né? Sou péssimo de conta. Mas também tem vídeo aqui no canal, né? Vou repetir de novo, mas é incrível. Jogos Vorazes é perfeito pra distopia. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião é você. Continuando aqui, esse eu coloquei drama. Eu coloquei ele como um drama porque assim, eu sei que a referência dele no Scooby, eu acho que até na Amazon, não tá como drama. Mas pra mim, a história é muito mais como um drama do que como um romance. Eu tô falando de Tortarado. Tortarado foi assim, de longe, o livro mais dramático que eu já li, sabe? Não é aquele drama pesado, aquele drama... Quando eu digo drama, eu quero que vocês pensem o seguinte: não é um tipo de drama que a pessoa vai sofrer, tipo Uma Vida Pequena, sabe? Que nem as pessoas falam, não li ainda, né? A psicóloga não me liberou. Mas o que dizem de Vida Pequena é que a pessoa sofre o tempo inteiro em Vida Pequena. Não é esse tipo de sofrimento, mas é o sofrimento de um povo, sabe? De uma comunidade, e que você se prende ali. Tem a questão religiosa também, tem a questão do preconceito. O livro é muito bem escrito, sabe? Tortarado faz jus a todas as tiragens. Se eu não me engano, ele bateu agora há pouco mais de não sei quantos, eu não vou saber chutar números aqui, mas ele chegou a um número astronômico de tiragens, né? De exemplares vendidos. E assim, faz jus total, sabe? Como eu disse, ele traz o drama não de um personagem em si, ele traz relatos, né, de 3 personagens diferentes, de mais de um personagem diferente, não vou dizer 3, mas mais de um personagem diferente. E ele mostra toda a essência de toda a exploração que um povo à procura de subsistência passa, sabe? Perfeito, sem erros. Virou queridinha da academia, virou queridinha, mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Quanto a HQ, vai ficar meio clichê aqui o que eu vou dizer, mas sim, HQ eu coloquei Heartstopper, mas mais precisamente eu coloquei a edição 4 de Heartstopper, porque eu não vou me cansar de falar. A edição 4 difere totalmente, o tom dela é totalmente diferente das outras 3. Ela pega nos contextos mais, nas minúcias, né? Nos contextos mais sensíveis da existência, não vou dizer da existência, né? Mas da realidade das pessoas humanas. Que, novamente, não é só porque você é uma pessoa LGBT que você não vai sofrer. Ou que por você já ser uma pessoa LGBT, você já sofreu muito, que isso daqui é nada. Não é que é nada, é muito. Sofrimento, sofrência por sofrência é sofrência, gente. É sofrência ao quadrado. Não tem essa negativo com negativo da negativo, né? É ao quadrado. A matemática aqui funciona de jeito diferente. E no volume 4, a Alice Oseman trouxe muito bem. Como eu costumo dizer, e quando todo mundo me pergunta, né? Eu costumo dizer que o volume 4 é como uma cebola. Ela tem camadas e camadas, e quanto mais camadas você vai tirando, mais sensível vai ficando e você vai mais chorando ainda. Eu não vou falar muito porque senão eu vou me emocionar, porque eu vou lembrar da história e tudo mais. Eu já tô me emocionando só de lembrar, mas meu olho tá vermelho, tá começando a ficar. Eu assisti no trailer que vai sair agora dia 3 de outubro, né? Saindo agora 3 de outubro, não, é porque eu tô gravando antes. Esse vídeo sai quando? Eu acho que esse vídeo sai depois, né? Eu já chorei só no trailer, então eu sei que quando eu assistir a série eu vou chorar mais ainda, muito provavelmente. E assim, não tenho o que dizer se eu começar a falar aqui, né? Eu só vou dizer isso. A recomendação minha de HQ, Heartstopper. Eu gostaria de não comentar sobre isso. E como último tópico aqui, último gênero, né? Como eu separei de distopia, de sci-fi, então vão ser 9, né? Em vez de 8. Clássicos, né? Pode parecer que não, mas eu sou um leitor de clássicos. Eu gosto muito. Inclusive, quero deixar aqui para você que está assistindo esse vídeo um convite para estar participando do meu clube, o Clube dos Livros Imortais, onde o intuito desse clube é só leitura de livros clássicos. A gente tem um cronograma de leituras
até então, né, o que eu acho, eu vou conversar com as pessoas que participaram da nossa primeira leitura, que foi em 1984, né, vou procurar saber deles o que eles acharam do cronograma, porque eu acho que ficou um espaçamento de dias ok, um período de discussão bom, para ficar uma leitura de para quem for ler um livro clássico, não achar que é uma leitura maçante, sabe, uma leitura corrida. Não, é uma leitura tranquila que dá para intercalar com outros livros. Eu intercalei com várias outras leituras que eu tinha para fazer, né, para trazer aqui conteúdo para o canal. Eu estava lendo 1984 e O Reino de Cobre, por exemplo, 1984 e mesmo Se a Tempestade Chegar, né, algum outro que agora não está aqui na minha frente, mas eu sempre estava intercalando com alguma outra leitura. Então, fica aqui o convite. E para a categoria clássicos, até então, o livro que mais me marcou, um livro que eu mais demorei também para ler, mas que é perfeito, é Os Miseráveis. Eu acho, né, posso ser muito hipócrita do que eu vou falar agora, porque eu não assisti todas as edições de todos os filmes que fizeram desse livro, mas eu acho que nenhum filme faz jus ao peso que esse livro tem. Ele traz um contexto histórico e dos personagens incrível. A interação dos personagens com as próprias cenas que o Victor Hugo traz ali, né, com as cenas, no caso que eu quero dizer, com monumentos, com locações, com coisas assim históricas que a gente vê, é perfeito, sabe? Para mim, não tem muito o que falar sem ficar bajulando o livro. Então, assim, é um livro demorado, sim. É um livro de mais de 1.500 páginas. Tudo bem que... mas Brandon Sanderson, você lê 1.500 páginas em um mês. Beleza. Mas pega um livro clássico, onde tem um contexto histórico, uma linguagem diferente. Você não consegue ler ele rápido. Justamente por conta disso que o meu clube, o Clube dos Livros Imortais, a gente tem um período bastante longo para ler um livro eu acho que a minha edição, na verdade, de 1984, tinha 444 páginas, né? A gente demorou quase se não me engano, uns 40 dias, sabe? Para poder ler o prazo que a gente estipulou lá no grupo. Então, assim, um livro clássico demanda tempo. Eu demorei particularmente 6 meses para ler Os Miseráveis, intercalando com outras leituras, às vezes só lendo no final de semana para poder não atrapalhar na minha criação de conteúdo, mas ainda assim foi uma história que me marcou, sabe? Uma história que eu lembro dos personagens, do Jean Valjean, da Cosette, né? Do casalzinho ali todo fofo e depois a merda toda acontecendo. Não da Cosette, mas do Jean Valjean, porque não tem nada a ver. Mas assim, é incrível, sabe? É porque eu não quero falar um dos personagens para não dar spoiler, mas é incrível, sabe? Então, com Mistborn, Sete Maridos de Evelyn Hugo, Jantar Secreto, Caligem, Matéria Escura, Jogos Vorazes, Tortarada, Heartstopper 4 e Os Miseráveis. Uai, deu 8? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não vou contar de novo aqui com vocês, não, porque senão vai me dar trabalho pra editar aqui. Esses são 9, né? Esses foram os 9 livros favoritos meus. Caso você tenha alguma outra lista, caso você tenha alguma indicação pra mim, fala: olha, Mark, lê esse livro aqui você já leu esse livro aqui de fantasia, né? Eu acho que bastante a sua cara. Esses cachorros estão me peninando as ideias. Você, se não leu, leia, que é muito bom, ele é muito parecido com tal livro que você já leu, né, e que você está trazendo aqui no canal, que talvez você vai gostar. Eu vou pedir para você escrever aqui nos comentários para mim, para a gente ter essa troca de ideias, certo? Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Quero novamente convidar vocês a participarem do meu clube. Eu vou deixar linkado nos cards o vídeo de apresentação, né, que nele tem toda a descrição de como funciona o clube e os links para vocês estarem entrando no Instagram do clube, no grupo de discussões do clube e tudo mais. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né?